As eleições deste ano impactaram alguns dos maiores e mais tradicionais partidos políticos do país. O MDB foi um dos que sofreram baixas em comparação com 2014. Dos 66 deputados federais eleitos naquele pleito, número que já tinha sido reduzido para 51 ao longo da legislatura, a legenda fez neste ano 34 deputados federais. Aqui na Assembleia, a bancada caiu pela metade. Nessa conjuntura, quais os rumos e estratégias do partido para os próximos 4 anos? Para fazer essa análise, está conosco o deputado federal pelo MDB de Minas Gerais, Nilton Cardoso Júnior. Deputado, obrigado pela presença aqui conosco mais uma vez. Olá a todos os amigos que assistem à TV Assembleia, todos os mineiros, nossa querida população que sempre acompanha aqui essa TV que tem contribuído muito para a informação de qualidade. Parabéns a vocês pelo trabalho. Obrigado, deputado. Deputado, como é que as eleições impactaram, então, esses rumos do MDB em Minas e também no plano federal? Nós estamos diante de um cenário que tudo foi feito de forma muito diferente. Nem tanto de forma nova, mas de forma diferente porque a população ela não aceita mais a política tradicional. Isso ficou claro esse ano nas eleições. O nosso partido, o MDB, sofreu sim uma redução dos seus quadros, mas eu diria que não foi o que mais sofreu. Alguns partidos tradicionais em Minas Gerais e todo o Brasil também viram uma redução ainda maior e sinal dessa falta de conexão com a população. Mas o MDB, até pela sua característica, da sua gênese na democracia, sua gênese na revolução, mesmo nas mudanças e nas quebras de paradigma, ele sofre, é capaz de sofrer a metamorfose superando ela. E essa é a minha expectativa, o meu entendimento, que o partido conseguirá, sem nenhuma dúvida, ir adiante nessa questão. Deputado, como é que o senhor acompanha assim, as articulações que estão ocorrendo já neste momento em torno de como que deve ser a atuação do MDB no Congresso? Ele tende a compor com o Bolsonaro ou tende a ficar em algum bloco independente? Como é que vai ser essa questão? Bom, são dois momentos distintos. A composição ou não com o governo, ela não depende de fato da formação do bloco. O bloco que se pretende ou se poderia formar no Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados, é um bloco para viabilizar a participação nas principais comissões ou mesmo para a composição da mesa diretora da Câmara. Portanto, eu entendo que o MDB tem, sim, interesse e tem condições de ser um protagonista na formação desse bloco, tendo em vista a necessidade de se ter uma participação com bastante maturidade no Congresso, especialmente na Câmara, e esse é o caminho que nós estamos trilhando. O que está sendo noticiado é de um grande bloco envolvendo pelo menos 15 partidos, né, deputado? O MDB está nesse grupo, também quadros aí PSB, PDT, PSDB, PPS e vários outros partidos, o PP também, PR, PSD. Seriam pelo menos 15 partidos com 314 deputados que corresponderiam a 60% da Câmara. Essa é a articulação hoje em Brasília colocada? Sem dúvida, essa articulação está em andamento. Alguns partidos foram indicados, mas eu entendo que não deverão participar. Podem haver até 2 blocos nessa formação. Uhum. Inclusive, o partido do presidente Bolsonaro articula para a formação de um bloco próprio. Portanto, faz parte, né, do processo de sucessão na Câmara dos Deputados a formação de estruturas, de blocos que permitam a adequada formação da mesa, especialmente independente da votação para a presidência da Câmara. Agora, para além dessa questão de representatividade nas comissões e na própria dinâmica da casa, há também uma tentativa de manifestação de força diante de uma outra grande força política que sai das urnas, que é Bolsonaro e todo aquele arco de aliança em torno dele? Olha, o presidente Bolsonaro ele vem hoje para o Congresso, vem hoje para presidir o Brasil num cenário de rompimento total com as tradições políticas que nós vimos no Brasil. Uma campanha feita sem grandes estruturas de recursos, uma campanha feita diante de uma adversidade, né, que ele sofreu, dessa facada traumática que sofreu, mas também uma campanha feita sem apoio político tradicional. Portanto, ele rompe com uma tradição de mais de 50 anos, mas também muda todo o viés político brasileiro,
da esquerda, que estava dominante, para fazer um governo de direita que entendo que será muito importante para a recuperação do Brasil em alguns aspectos, especialmente na questão fiscal. E, nesse sentido, o protagonismo do Congresso será grande, pois será a força do presidente Bolsonaro com a formação no Congresso de uma base, que ele está em vias de formar uma base, mas ele não quer depender do presidencialismo de coalizão tradicional. Isso realmente é algo que vai permitir, né, maior discussão dos assuntos, que os temas sejam esgotados antes de uma votação para finalizar os temas. Agora, isso também sinaliza debates mais intensos na casa, né, deputado? O senhor acha que devemos ter aí sessões atribuladas aí sobre esses grandes temas? Tem temas muito importantes aí na pauta, que é a reforma da Previdência, por exemplo, né, talvez um dos mais sensíveis. Teremos aí mais cabo de força acontecendo no Congresso Nacional? Sem dúvida, sem dúvida. É esse protagonismo que o país também precisa. Se nós acompanharmos democracias semelhantes à do Brasil, democracias que começaram o seu crescimento econômico relevante na mesma época do Brasil, essas mesmas nações hoje têm um embate nos seus congressos muito efusivos, debates intensos. E o Brasil não está acostumado com isso. Nosso Congresso é manso, é pacífico. Portanto, talvez uma pitada de calor ali seja importante para o desenvolvimento dos assuntos nacionais. E como que o MDB está se preparando, deputado, para esse novo momento? A gente, lembrando aí, como a gente estava dizendo antes, né, o partido nessa legislatura tem uma redução aí, né, para 30 deputados, não é isso? Isso exigiu alguma redefinição de metas para a atuação dentro desse novo momento político do país? Sem dúvida. Nós temos que conversar com o eleitor, conversar com a sociedade em outro formato. Nós temos que eliminar o passado de erros que o partido realmente, não o partido, que pessoas dentro do partido tenham cometido. Isso não pode se repetir no Brasil mais. Que erros que o senhor apontaria como os mais importantes aí do MDB, deputado? Infelizmente, erros nas gestões de algumas unidades federativas e erros de gestão que pessoas cometeram participando do partido. Portanto, esses partícipes, essas pessoas que compuseram o MDB no passado, na minha avaliação, precisam ser pessoas que façam a sua autoavaliação e deixem de lado, né, a política, pois a política não vai aceitar mais esses comportamentos. Então, a retidão, o comportamento ideológico adequado, a conexão com a sociedade será cada vez mais necessária. Agora, o MDB como um partido grande e também outros partidos grandes vivem esse problema, que é a questão da pluralidade de vozes, de correntes, enfim, há uma linha mestra que pode ser seguida pelo partido, ou isso também se torna um desafio extra na atuação nesse espectro partidário brasileiro? Há uma linha mestra. O MDB sempre foi um partido que defendeu grandes reformas, um partido que promoveu reformas. Nós temos que enxergar o que o governo do presidente Temer, com toda a dificuldade, conseguiu promover em termos de mudanças no Estado brasileiro. E isso não é diferente da história do próprio MDB. Portanto, o MDB, com essa visão reformista, mas também uma visão de desenvolvimento, pode levar uma mensagem diferente à sociedade, uma mensagem que seja receptiva. Deputado, o senhor até mencionou o presidente Michel Temer. Como é que, na sua avaliação, o governo Temer se despede do poder? Se despede com algumas questões avançadas. A reforma trabalhista, uma reforma que, apesar de polêmica, dividindo opiniões, ela contribuiu para a formação de postos de trabalho. A votação do teto de gastos, que foi uma decisão dura, mas de responsabilidade fiscal perante a sociedade, perante as contas do país. E, além disso, a entrega, né, histórica aí de obras e algumas emendas que foram viabilizadas através do governo Temer, que foram muito importantes para o desenvolvimento de todo o país. Apesar de uma crítica que eu faço particular em relação a Minas Gerais. Minas Gerais, com tudo isso, ficou esquecida pelo governo Temer. Isso
pode ser alterado com esse novo governo? O senhor acredita que Minas terá mais protagonismo aí nos próximos 4 anos? Não tenho dúvida. Eu mesmo estive em audiência com o presidente Bolsonaro e ele disse que Minas Gerais é o lugar que ele nasceu. Uma brincadeira alusiva ao que aconteceu em Juiz de Fora. Então, o sentimento de olhar por Minas, eu acredito que está bem colocado perante o governo Bolsonaro. Indicação do Marcelo Álvaro Antônio para ministro também, né? É uma indicação muito positiva, fará bem para Minas Gerais, então nós desejamos que ele tenha, né, uma grande gestão à frente do Ministério do Turismo. Deputado, e como é que o senhor percebe nesse momento final de legislatura que a gente está vivendo agora lá no Congresso, a movimentação desses nomes favoráveis ao governo Bolsonaro? Como é que eles vêm se colocando na Câmara? Os senhores já percebem essa composição, essa presença maior desses quadros mais próximos a Bolsonaro já se movimentando lá nesse momento? Bom, eu diria que hoje a disputa pela presidência da Câmara está totalmente aberta. Nós temos, primeiro, um número grande de parlamentares novos que jamais tiveram experiência no setor público, ou se tiveram alguma experiência no setor público, nunca ocuparam cargos públicos como parlamentares ou equivalente, e virão realmente com a necessidade, importante isso, claro, para a renovação política brasileira, mas a necessidade de um período de maturação, de um aprendizado para, né, os padrões legislativos. Da mesma forma, nós temos na disputa um nome de Minas Gerais, que é o deputado Fábio Ramalho, inclusive do MDB também, que eu entendo que pode agregar aí grande valor para o nosso Estado ao disputar essa eleição da presidência da Câmara. Então, o cenário bastante aberto, diria que hoje não está fácil dizer se tem um cenário mais favorável para um ou para outro, mas a importância, mais uma vez, da formação de um bloco que permita a consolidação das posições na mesa diretora, de forma a garantir que o processo legislativo caminhe sem muitos traumas. O senhor citou o deputado federal Fábio Ramalho, ele unifica o partido em torno do nome dele? Temos um outro nome do MDB, que é o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul. Então, o Fábio Ramalho certamente unificará mais Minas Gerais do que o MDB no primeiro momento. O deputado Bolsonaro, ele colocou um general até na articulação política, né? Como é que será o modelo de relação com o novo presidente e quais as chances de funcionar no histórico que a gente tem nos últimos anos aí de toma lá da cá, que a gente sempre acompanhou isso acontecer? Isso vai de fato mudar e como é que é a sua percepção disso? Eu entendo que é o interesse do presidente Bolsonaro de romper com essas tradições. A indicação de um general é positiva, pois a visão de austeridade, a visão de eficiência, de funcionamento com data e hora para as coisas acontecerem perante o governo federal é muito importante. Algo que dificilmente vinha acontecendo, até pela necessidade de se adaptar, né, às questões do governo federal às necessidades do Congresso, as demandas, não necessidades, demandas do Congresso. Mas hoje, com essa mudança, será de fato uma gestão mais austera. E como é que o senhor avalia a participação, já nesse momento de transição, do deputado Onyx Lorenzoni? Ele, no primeiro momento, ele foi colocado ali como uma figura-chave, mas depois disso a gente viu as atribuições que seriam dele sendo um pouco divididas aí entre outros quadros. Ele hoje figura como um ministro já enfraquecido antes mesmo de começar o governo, a sua avaliação? Eu acredito que não. Acredito que ele permanece como um importante elo com o Congresso Nacional, importante elo por conta da experiência, do conhecimento que ele já tem de vários mandatos. Lógico que esse conhecimento dividido com o presidente Bolsonaro, que é extremamente experiente com vários mandatos no Congresso. Mas em função do tamanho da transição que está sendo realizada, e talvez essa seja a maior transição pela qual um governo brasileiro já passou, realmente haja necessidade de divisão de tarefas. Então, essa aparente perda de poder é por conta do tamanho das atividades e impossibilidade de se colocar na agenda de uma só pessoa tantos afazeres. Deputado, a gente tem visto também um dos nomes citados para presidir aí, no caso, o Senado, é o de Renan Calheiros, né, do partido, do MDB.
Essa movimentação e esse protagonismo do nome dele, de que maneira que o senhor percebe isso e até para a definição do tamanho do MDB aí no Congresso Nacional, diante dessa necessidade de fazer frente a esse grupo político de Bolsonaro? O senador Renan Calheiros é um senador experiente, senador que obteve uma vitória importante no seu estado, né, reelegendo o filho governador, elegendo uma bancada e, portanto, tenho certeza que é um nome que tem condição de contribuir para o processo legislativo no Senado. Lógico que ele também hoje carrega o desgaste, né, de muitos anos no Senado, no Congresso, assim como o desgaste do próprio partido MDB. Mas acredito que isso não seja impedimento para que ele possa apresentar o seu nome e fazer uma disputa adequada para o Senado, caso ele assim opte. Deputado, a gente tem visto também Bolsonaro ele negociando hoje mais com bancadas, né, tem a bancada ruralista e outras bancadas do Congresso Nacional, do que propriamente com os partidos. Também é uma novidade na dinâmica política lá em Brasília. Isso prospera ou o senhor acha que em algum momento os partidos vão voltar a ter o protagonismo dessas negociações, ou se é que isso já foi perdido um dia? Bom, uma característica das bancadas é que essas bancadas votam com os seus temas. Portanto, uma bancada da agricultura, uma bancada da assistência social, bancada da saúde, eles têm a afinidade pelos temas que elas disputam. Quando se fala em temas transversais ou temas que não são específicos de um setor, ou talvez até um tema adverso àquela bancada específica, nesse momento poderia haver um rompimento dessa coesão. Mas essa é a função dos partidos. As bancadas dos partidos, elas não tratam de temas específicos, apesar das ideologias, apesar das questões que são afeitas à formação daquele partido A ou B. Então a importância dele é porque ele trata de tema de forma mais horizontalizada. Então, nesse momento, os partidos irão retomar o seu protagonismo. Mas, sem dúvida, é um momento de se valorizar as ações daquelas bancadas que apoiaram o presidente na sua eleição. E essas bancadas específicas que foram, diria, honradas ou lembradas na formação do governo, foram bancadas que realmente tiveram um protagonismo diferenciado na eleição do presidente Bolsonaro, especialmente no segundo turno. Foi um momento de muita tensão, de muita disputa. E com isso, é importante lembrar também que nós temos agora a formação de um Congresso, de uma Câmara, com muitos outsiders, né, com pessoas novas. E a partir do momento que essas pessoas passam a realizar a política a partir da Câmara, elas vão se tornar os insiders, né? É um novo modelo de se fazer política, mas não rompe com a necessidade de comunicação, de discussão através dos partidos. Deputado, já caminhando para o encerramento aqui da nossa entrevista, eu queria uma análise rápida do senhor sobre as perspectivas do MDB aqui em Minas Gerais. A gente teve uma redução importante aqui na Assembleia, né, de 14 para 7 deputados. Já está sendo articulado alguma coisa, alguma redefinição nesse sentido também, de atuação aqui no Parlamento, e também como é que vai ser o posicionamento com relação a Romeu Zema, o novo governo que está entrando aí a partir do ano que vem? Muito bem. O MDB aqui na Assembleia é um MDB pujante, MDB de grandes quadros, aqueles quadros que não foram reeleitos lutaram muito, realmente fizeram uma eleição dura, e agora com essa mudança para 2019 entendo que o protagonismo do partido continuará por conta da experiência, da maturidade que essa bancada que vem já atingiu, e isso será muito importante para as decisões duras que precisarão ser tomadas para manter a viabilidade do Estado de Minas Gerais. Portanto, o governador Romeu Zema é um governador que vem com uma experiência de gestor no setor privado, contribuirá muito para o governo de Minas com isso, mas precisará tomar decisões bastante complexas. E essas decisões precisarão ser respaldadas aqui na Assembleia com o apoio de quem tem essa experiência.
E a bancada do MDB será fundamental nisso. Então deve ter pelo menos no primeiro momento, um apoio ou uma postura assim de apoio crítico, como a gente tem ouvido falar. Como é que vai ser aqui? Bom, isso caberá ainda discussão por parte do próprio partido. Entendo que o partido deverá pensar no Estado antes de qualquer coisa. Pensar que Minas Gerais precisa reduzir o seu endividamento, Minas Gerais precisa retomar os investimentos, especialmente na infraestrutura. Nós temos aí gargalos logísticos muito sérios, nós temos demandas para continuar sendo esse importante contribuidor para o agronegócio, a agricultura em todo o país. E isso só poderá acontecer mediante ações do governo do Estado que deem respaldo a essas demandas. Portanto, o MDB deverá, na minha avaliação, atuar, seja aqui na Assembleia ou mesmo no Congresso Nacional, pensando isso em primeiro lugar. Ok, deputado, obrigado mais uma vez então pela entrevista aqui ao Mundo Político. Este então, o deputado Nilton Cardoso Júnior, deputado federal pelo MDB de Minas Gerais, presente aqui conosco, falou aí sobre os rumos do MDB na Câmara, alguns bastidores aí também sobre o que está acontecendo lá em Brasília e expectativa quanto à relação de Bolsonaro com o Congresso Nacional. O Mundo Político fica por aqui, obrigado por nos acompanhar e se você quer rever a entrevista é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima.